Exercício 2. Esse exercício, pessoal, tem o seguinte enunciado. Para a estrutura e carregamento mostrado na figura, determine as reações em A e E quando o alfa for 30 graus e o alfa for 45 graus. Então, nós temos dois itens. Primeiro, é com esse ângulo aqui igual a 30 graus. Depois, esse ângulo aqui igual a 45. Ok, pessoal? Vamos fazer alguma análise com relação às vinculações. Vocês percebem que essa vinculação, pessoal, ela é uma vinculação do segundo gênero. Ou seja, eu vou ter uma reação vertical, que eu vou chamar de V de A, e eu vou ter também uma reação horizontal, que eu vou chamar de H de A, ok? Essa rótula aqui, ó, perceba que ela tem um grau de liberdade aqui, ó, de descer ou subir nessa rampa. Então, tem duas situações. Se eu for trabalhar levando em consideração uma reta perpendicular a essa rampa, essa rótula, ela é um apoio do primeiro gênero. Se eu for levar em consideração o plano, o X como sendo horizontal e o Y como sendo vertical, essa rótula passa a ser uma rótula de segundo gênero, ok? Mas para facilitar, não é nem questão de facilitar, tornar a execução do exercício viável, eu terei que trabalhar com um sistema de eixo aqui, ó, perpendicular. E nessa direção eu vou trabalhar com o RE. Perceba que eu não coloquei nem vertical nem horizontal. Ou seja, essa rampa impede, né, que essa rótula ela se desloque perpendicular. Mas note que nesse plano ela pode deslocar perfeitamente, né? Então tem um deslocamento em X, tem um deslocamento em Y. Como nesse caso eu vou ter um apoio do segundo gênero, estou transformando em um apoio do primeiro gênero, ok? Então, vamos lá. Quais são as equações que eu tenho de equilíbrio? Nesse caso também é uma estrutura plana. Então, eu tenho somatório das forças em X igual a zero. Tenho somatório das forças em Y igual a zero. E somatório do momento em relação a qualquer ponto também igual a zero. Essas são as equações de equilíbrio. Ok? Então, para o item A desse exercício, ele pede que esse alfa seja de 30 graus. Ele quer que esse alfa seja de 30 graus. Perceba, pessoal, que em relação a esse eixo, esse ângulo alfa aqui é oposto pelo vértice. Então, esse aqui é meu alfa. Ok? Então, o que acontece? Se eu traçar aqui uma perpendicular, pessoal, essa aqui passa a ser o complemento. Então, como aqui eu tenho perpendicular a essa aresta, este aqui também vai ser meu ângulo alfa, ok? Então, vamos lá. Qual é a equação que eu posso trabalhar primeiro, de forma que eu acho uma incógnita? Ah, professor, vamos trabalhar com o somatório das forças em relação a x igual a zero. Não, eu não vou achar uma incógnita, porque perceba que eu tenho duas forças que têm, não estou dizendo que as forças estão em relação a x, mas essa força aqui ela tem uma projeção em x. Então eu tenho uma projeção dela com mais o h de a, então não sai. Mesma coisa, somatório das forças em relação a y. Perceba que o v de a tem uma projeção em y e o r de e também tem uma projeção em y. Então eu vou não achar uma incógnita, mas sim uma expressão, ok? Então, pessoal, vamos fazer somatório dos momentos em relação a um ponto. Perceba, se eu fazer somatório do momento em relação ao ponto A, o que é que acontece? Nem o H de A, nem o V de A, que são incógnitas, não fazem momento. Então, não entram na minha equação. Só vai entrar quem? Esses 2,80 que estão fazendo momento e o R de E, ok? Então, eu sou obrigado, não é que eu seja obrigado, quando eu trabalho primeiro
com o somatório dos momentos em relação ao ponto A, esse somatório vai ter que ser igual a zero. Então, o que acontece? Eu vou determinar com essa equação do equilíbrio o valor de R de E, ok? Perceba que em relação a A, o R de E vai provocar um momento no sentido que, pessoal? Anti-horário. Então, para ele ficar positivo na minha expressão, eu vou tratar como sendo esse sentido que eu vou adotar como sendo positivo, ok? Então vamos lá, pessoal. Perceba que no primeiro item para 30, esse R de E, eu vou trabalhar com duas projeções. Esse aqui, R de E, que em relação a esse ângulo aqui, ó, é cateto oposto. Então R de E é seno de alfa. E essa projeção aqui, ó, que com relação a esse ângulo alfa, ele é cateto adjacente, então cosseno de alfa, ok? Então vamos lá. Essa projeção aqui, ó, que está na vertical, em relação a provoca um momento positivo ou momento negativo? Ah, professor, provoca um momento positivo, porque vai tender a girar a estrutura no sentido que eu estou adotando como sendo positivo, ou seja, no sentido anti-horário. Então vamos lá, ó. R de E vezes cosseno de 30 graus, né? É essa a projeção, vezes o braço de alavanca. O braço de alavanca vai ser quanto, pessoal? Vamos analisar as cotas aqui, ó. Daqui para cá, aqui em cima, né, pessoal? Eu vou ter 325, né? E daqui para cá eu vou ter 200. Então perceba que o braço de alavanca é a diferença dessa toda menos 200, ou seja, 325 menos 200, 125. Então essa projeção que está aqui na vertical tem um braço de alavanca em relação a A de 125 milímetros. Então vezes 125 milímetros, ok? A projeção agora na horizontal, também com relação a A, provoca um momento positivo, que também tende a girar no sentido anti-horário que eu estou adotando como sendo positivo, ok? Então, ó, mais R de E. Agora, essa projeção é o cateto oposto a esse alfa. Então, seno de 30 vezes o braço de alavanca. O braço de alavanca vai ser o que, pessoal? 125 mais 75, que dá 200 milímetros. Ok? Pronto, beleza. Essa força aqui de 80, em relação a provoca um momento positivo ou negativo? Ah, professor, está fazendo girar no sentido horário, então é negativo, né? Já que é o contrário que eu estou definindo como sendo positivo. Então vai ser menos 80 newton vezes o braço de alavanca. Esse 80 newton, o braço de alavanca dele para relação a vai ser de 250 milímetros, ok? Já esse 80, também com relação a ele também provoca um momento negativo, já que a tendência de giro, pessoal, vai ser no sentido horário, ok? Então, eu estou considerando o sentido horário como sendo negativo, ok? Então, menos 80 newton vezes o braço de alavanca, que é 75 milímetros. Então, isso aqui vai ser igual a zero. Como eu tenho milímetro em todos os termos, ó, eu vou aqui, ó, e corto todos os milímetros. Ok? Quando vocês resolvem essa expressão, pessoal, vocês vão achar a seguinte situação, ok? R de E 125 cosseno de 30 vai dar 108,25 R de E. 200 vezes seno de 30 vai ficar mais 100 RE, ok? Esse termo aqui, pessoal, vocês
vão trabalhar com ele, vão passar para o outro lado, vocês vão encontrar na calculadora 26.000 Newton, ok? Ó, aqui ficou o Newton, o milímetro já foi para a cucuia, né? Então, aqui, pessoal, quando você soma esse com esse, divide, vocês vão encontrar um valor de RE igual a 124,85 Newton. Então, este é o valor da reação de R de E para esse ângulo aqui de 30 graus de alfa, ok? Como é que a gente faz para achar o VDA e o HDA? VDA vai sair para o quê? Somatório das forças em Y igual a 0. Eu vou considerar agora tudo que tiver para cima como sendo positivo. Então vai ser, ó, VDA, né, ó, esse aqui vai ser negativo, menos 80 newton, né? A projeção que eu tenho na vertical do RDE é positiva, ok? Professor, se eu tivesse encontrado esse valor negativo, então significaria dizer que você não tem essa reação nesse sentido, mas no sentido que, poxa, você teria que inverter, mas não é o caso, a gente achou ela positiva, ok? Mas perceba que para esse caso, essa projeção em Y é positiva. Então, mais 124,85 newton, como é cateto adjacente a alfa, cosseno de 30 graus. Isso aqui vai ser igual a 0. Quando você trabalha com essa expressão, pessoal, vocês vão achar o VDA igual a menos 28,12 newtons. Ó, achei negativo. O que é que significa dizer esse negativo, pessoal? Significa dizer que esse A não está atuando para cima, mas sim o que, ó, para baixo. Aí eu vou ter que ir lá, apagar o sentido, né, ó, que tá para cima, e agora eu vou colocar ele para baixo. Não esquecer isso, né, ó, não esquecer nisso. Principalmente quando a gente for fazer os diagramas do momento fletor e esforço cortante.